Já faz bastante tempo que eu não falo de Hatha Yoga, então vamos retomar o assunto e talvez trazer algumas outras informações que não foram abordadas em outros vídeos. No começo deste canal eu falei muito sobre esse assunto, num esforço de estabelecer alguns fundamentos importantes, não apenas para o entendimento do yoga de um modo geral, como também para o entendimento do Hatha Yoga de um modo específico. E neste vídeo eu pretendo voltar um pouquinho nesse assunto, mas enfatizando alguns aspectos que talvez não tenham sido mencionados naqueles outros vídeos ou que foram mencionados de uma forma muito rápida, muito breve, talvez não tenham chamado a devida atenção. A ideia central desse vídeo aqui é uma só. Se a prática inclui postura, isso é Hatha Yoga ou veio do Hatha Yoga. Se a prática só inclui postura, se a prática é só postural, isso não é yoga, muito menos o Hatha Yoga. O objetivo deste vídeo é pegar essas duas afirmações que são interdependentes e explicá-las nos seus mínimos detalhes. Começando pela primeira parte. Se a prática inclui postura, essa prática é o Hatha Yoga, ou pelo menos tem alguma conexão com o Hatha Yoga, tem alguma ascendência do Hatha Yoga. Para entender essa primeira afirmação, é fundamental lembrar do seguinte: não existe nenhum yoga que inclua a prática postural e que não tenha vindo do Hatha Yoga ou que não seja o próprio Hatha Yoga. Muitos aqui podem mencionar disciplinas, métodos, como por exemplo, o método Shivananda, método Iyengar, método outros yogas um pouco mais exóticos, né? Como alguns de vocês já devem ter visto algumas propostas de yogas com origem não indiana, yoga japonês, yoga egípcio. Isso são extravagâncias, não são propostas sérias de forma alguma. São válidas naquilo que elas se propõem a realizar, ou seja, nos seus objetivos, nos seus propósitos, seja para melhorar a saúde física, seja para melhorar a saúde mental, emocional, seja para retardar o envelhecimento, enfim. Mas não são propostas sérias no que diz respeito aos fundamentos. Porque elas bebem na fonte do Hatha Yoga e se recusam a admitir que beberam nessa fonte. Então, não são propostas sérias de forma alguma. Historicamente falando, inclusive em relação à historiografia, né, você pega a documentação, você pega escrituras, você pega as bases históricas efetivas, está ali o Hatha Yoga falando das posturas, e não existe mais nenhuma outra tradição ou disciplina, não existem mestres além dos Hatha Yogis falando de Hatha Yoga, falando de prática postural. Segunda parte, a segunda afirmação: se só tem prática postural, não é yoga, muito menos Hatha Yoga. Por quê? Qualquer método que trate apenas da prática postural é ginástica, é alongamento, é prática corporal para melhorar a saúde. Por quê? Você excluiu a meditação, que é o elemento central do yoga, inclusive do Hatha Yoga. Você colocou a meditação como uma prática secundária, complementar. Você abdicou do silêncio, da introspecção. Samyama já não existe mais nesses métodos. Então isso não é yoga. Isso não é Hatha Yoga, porque Hatha Yoga, ainda que algumas técnicas pareçam ter uma importância imensa dentro daquela disciplina, essas técnicas elas convergem, todas elas, para a prática meditativa.
Elas só ganham sentido se elas falam da meditação, se elas colocam o praticante em meditação. Isso vale, inclusive, para práticas que são consideradas avançadas, práticas posturais complexas, com posturas difíceis. A meditação é a espinha dorsal daquela prática. Por mais coreográfica que ela possa parecer, por mais acrobática que ela possa parecer, a meditação é o elemento central, inclusive do Hatha Yoga. Então, se é uma prática, se é um método que só propõe posturas, práticas posturais, isso não se configura como yoga, muito menos como Hatha Yoga. É fundamental entender essas duas afirmações para que você consiga se situar em relação ao yoga e para que você consiga chegar a entender o que é o Hatha Yoga na sua plenitude. Repito, se inclui postura, se existe ali a prática postural, aquilo é o Hatha Yoga ou veio do Hatha Yoga. Mas, se o que está sendo proposto para você é só prática postural, se a meditação, o samyama, a introspecção, a vivência do silêncio, sequer é mencionada, sequer é colocada como elemento central daquela disciplina, aquilo não é o yoga, aquilo não é o Hatha Yoga. Por que é importante entender essas duas afirmações da forma como eu as expliquei? Porque dessa forma você consegue não apenas se situar melhor em relação à sua prática de yoga, não apenas entender o que é o Hatha Yoga na sua plenitude, como eu disse agora há pouco, mas principalmente você consegue não se perder. Você evita se perder no seu caminho, na sua vida de yoga. Você consegue estabelecer uma prática que realmente vai levá-lo às alturas que os mestres mencionavam. O que Patanjali ensina nos Yoga Sutras acontece por meio da meditação. O que Ramana Maharshi ensina nos seus satsangs, o que Nisargadatta Maharaj ensina nos seus satsangs, acontece por meio da meditação. E o yoga é para isso, porque o yoga é a meditação. O Hatha Yoga é para isso, porque o Hatha Yoga é um método tântrico de meditação, que é auxiliado, potencializado por meio de técnicas como as posturas, os pranayamas, os mudras de corpo e de mente. Não estou falando de gesto com a mãozinha, né? Fazer posição de namastê com as mãos não é mudra. Quer dizer, é um hasta mudra, é mudra de mão, mas não tem praticamente importância nenhuma dentro do yoga e do Hatha Yoga. Situe-se em relação a esse conhecimento. Entenda efetivamente o que é o yoga, o que é o Hatha Yoga e qual é o peso da prática postural na sua própria prática. Porque desta forma, você não apenas vai entender melhor essas duas afirmações que eu coloquei aqui, como também você vai conseguir estabelecer para si mesmo uma prática que realmente vai levá-lo à iluminação. E se você é um praticante sério, ou se você pretende ser um praticante sério, é fundamental que você queira atingir a iluminação por meio da sua prática. Claro que ao longo dessa longa trajetória, que é o caminho do yoga, é um caminho longo, difícil, que precisa ser conduzido por muitos e muitos anos. Ao longo dessa longa trajetória, você vai conquistar várias outras coisas, que são as coisas que são as mais valorizadas pelos métodos modernos, pelos professores desses métodos modernos, que é saúde, bem-estar, relaxamento físico e mental, autoestima
todas essas coisas têm valor em si mesmas, mas têm um valor muito pequeno para quem está no yoga para chegar à realização daquilo que os mestres ensinavam. O Hatha Yoga, ele foi estabelecido pelos mestres tântricos com essa finalidade suprema, que é a iluminação.